E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para falar desse empate em 0 a 0 com o Atlético Mineiro fora de casa, no Mineirão, porque o gramado deles ainda tá sem condições de uso, né? O gramado deles vinha sendo bastante criticado até pelos próprios jogadores, gramado da Arena MRV, e aí por isso eles estão passando por uma mudança de gramado, vão colocar oficialmente sintético e etc, para tentar ter uma qualidade um pouco melhor, mas enfim, não tinha condições ainda de jogo o estádio deles, eles jogaram no Mineirão. E é difícil não ficar revoltado contra o Atlético Mineiro, cara. Toda vez parece que é o mesmo script, é o mesmo roteiro. O São Paulo hoje fez um bom jogo. No primeiro tempo, para mim, foi muito melhor no primeiro tempo. Mas, de novo, a arbitragem prejudicando o São Paulo. De novo, a arbitragem sendo tendenciosa contra o Atlético Mineiro. A gente tem casos recentes, né? De gol de mão, de expulsão no mínimo duvidosa, que hoje foi de novo no mínimo duvidosa. A gente tem sempre algum caso, né? O Hulk era para ter sido expulso no outro jogo, hoje era o Lianco, enfim. Parece que toda vez que a gente vai jogar com os caras tem alguma coisa que não beneficia, né? Que não ajuda, que tá mais para eles do que pra gente. E hoje foi assim de novo. Que na minha concepção é bizarro. A gente fala de jogos, a gente brinca, né, de jogos contra o Palmeiras, que às vezes o VAR ajuda os caras, ou com o próprio juiz, enfim, a gente tem esse passado recente também, né, de falta do Rafael quando ele sai socando a bola, sem falar do pênalti do Vitor Roque, gol anulado por falta do Diego Costa, enfim, tem uma série de coisas ali, né, que pelo amor de Deus, a gente foi muito prejudicado contra o Palmeiras nos últimos tempos, mas o Atlético Mineiro tá virando igual, cara. Toda vez que a gente vai jogar, a gente tem alguém expulso, né? A gente tem alguém que alguma jogada no mínimo estranha e que o juiz não faz nada, o juiz não tá nem aí pra nada. E hoje foi assim de novo, né? Mas vamos começar falando do começo do jogo. É difícil falar. Eu tô irritado muito por conta do juiz, cara. O Lianco hoje levou 3 amarelos, né? Um deles foi um amarelo moral, porque era pra ele ter levado amarelo e ter sido expulso antes. E o jogo quase complica pro São Paulo no final, quase o São Paulo sai com a derrota, se não fosse uma atuação maravilhosa do Rafael, por conta da arbitragem novamente. Mas vamos lá, vamos falar do jogo, porque, putz, é difícil falar do jogo quando a arbitragem prejudica tanto assim a equipe, né? Mas vamos falar do jogo. Acho que o São Paulo começou muito bem, diferente até do que eu esperava. Ferreirinha vem jogando muito bem, vem jogando muita bola, vem construindo ali. Os últimos 2 jogos com o Ferreirinha como titular, ele foi um dos destaques do jogo. O São Paulo conseguiu manter a posse de bola a maior parte do tempo, a maior parte do primeiro tempo, jogando muito bem, tocando a bola, mantendo a bola. Então, acho que o São Paulo vinha fazendo um primeiro tempo muito competente, né? Muito bom o primeiro tempo do São Paulo, criou algumas oportunidades até. O Atlético não vinha criando nada, né? Não teve muita coisa. O Hulk foi praticamente anulado o primeiro tempo inteiro, no bolso do Arboleda e do Alan Franco, e vem jogando muita bola, né? A duplinha de Ferrarese com o Cedric também deu certo ali para anular as principais jogadas pela esquerda do Atlético, que o Arana normalmente ataca muito, então tava dando tudo certo pro São Paulo. São Paulo tava dominando o meio campo, dominando o posse de bola, dominando o Hulk, que é o jogador mais perigoso do Atlético. O São Paulo fez um primeiro tempo muito mais dominante, acabou não fazendo o gol, só que aí tem uma jogada no primeiro tempo que para mim muda toda a trajetória do jogo, que é o lance primeiro, né, o lance do Lianco com o Ferreirinha, onde o Lianco empurra novamente o Ferreirinha e o juiz dá amarelo para os dois, que já não faz o menor sentido, não, assim, faz sentido algum o Ferreirinha levar esse amarelo, sendo que ele foi empurrado. Ele se jogou, ele simulou. Cara, foi um empurrão, ali não justifica, não era para ele ter levado um amarelo. Aí quem leva o amarelo é o quem leva o amarelo é o Ferreirinha e o Lianco. Beleza, o Lianco levou o amarelo. Depois disso, o Lianco vai igual uma besta de estrambelhada, que a gente conhece muito bem o Lianco, que é horroroso, desde a base do São Paulo, e teve que se naturalizar sérvio para ter alguma chance na seleção. Ele vai até o Ferrarese e entra solando o Ferrarese. Claramente ele sola o Ferrarese. Era passível para discussão de uma expulsão direta. Acho que o juiz seria, assim, muito rigoroso caso ele optasse por uma expulsão direta, porém um amarelo ali era o mínimo. É bizarro o juiz ver todo o lance, não dá amarelo, o Zubeldia reclama muito, entra em campo e etc, e merecia o amarelo sim,
Aí ele toma o amarelo e depois o Zubeldia continua falando. Mas ali eu não acho que o Zubeldia tinha perdido a cabeça antes de ser expulso. Ele tava falando, não, beleza, você fez isso, mas e lá? E aquele outro lance? Ele continua argumentando. E o juiz, pela fama do Zubeldia, único exclusivamente pela fama do Zubeldia, vai lá e expulsa. Aí sim o Zubeldia perde a cabeça e vai pra cima do árbitro. Coisa que também, né? Aí beleza, aí já perdeu a cabeça. Não concordo com o Zubeldia ficar reclamando sempre na beira do campo, mas, cara, era pro Lianco ter sido expulso. Imagina uma expulsão ainda no primeiro tempo. São Paulo jogando fora de casa. Teve um resultado ruim contra o Sport dentro de casa e poderia recuperar esses 3 pontos. Porque se a gente imagina, né, o São Paulo começando contra Sport e Atlético Mineiro e garantindo 4 pontos desses 6, né? É um bom resultado. Então, se o Lianco ali é expulso, provavelmente o São Paulo ia pressionar muito no segundo tempo, ia mudar até a tática, ia um pouquinho mais pra cima, e pode ser que o São Paulo saísse até com a vitória. Então, acho que o Zubeldia fica possesso e com razão pelo fato dele ter sido expulso. Porque por todos os ângulos, o Zubeldia, ele não xinga o árbitro, ele não é que ele tá exaltado na beira de campo, ele sai da área técnica, igual ele sempre faz, leva o amarelo, volta para a área técnica e continua falando com o árbitro, mas é falando. E aí, se não puder falar com o árbitro, né? Se o árbitro for de vidro, no lance seguinte, inclusive, o Cuca reclama muito de um pênalti que não é nada e o árbitro não faz nada, não dá amarelo. O Hulk teve uma hora que dá chilique dentro de campo e ele não deu amarelo. Então, o problema é critério, né? Sempre critério. E aí, além de tudo isso, né? Além do Zubeldia ter sido expulso, o Lianco não ter sido expulso como era para ter sido, vem o segundo tempo, o São Paulo continua dominando ali parte das jogadas, o Atlético melhora sim o jogo, acho que a substituição que o Atlético fez ele melhorar, principalmente quando substitui o Natanael e o Ferreirinha passa a ser mais bem marcado ali de perto, né? Acho que isso fez diferença no Atlético. Ainda assim, a gente cria uma das melhores oportunidades do jogo, enquanto estava 11 contra 11, né? Numa jogada do Alisson pro Lucas Ferreira sai na cara do gol ali, não tem tanta frieza para finalizar, normal, é moleque da base, mas assim, ajudou a construir essa jogada, né? Ele foi bem. Só que aí num lance onde, de novo, né, extremamente discutível, critério, etc., o Caleri não faz o movimento de dar cotovelada, ele faz o movimento de abrir o braço e proteger. Nisso que ele abre o braço para proteger, ele acerta, assim, o jogador. Lance passível de amarelo, como foi dado. E assim, e aí o VAR, por que dessa vez chamou, né? Por que agora o VAR chama? É sempre essa discussão, é sempre contra o São Paulo. O VAR foi lá e chamou, aí o árbitro foi lá e viu e achou que foi uma cotovelada, que foi uma agressão. E aí expulsa o Caleri diretamente, e depois disso eu nem coloco mais o jogo passível de análise, tá? Porque aí você joga com um a menos na casa de um adversário. O adversário vem jogando bem. O adversário é um adversário qualificado, né? A gente não tá falando que a gente tá, com todo o respeito aí, as devidas proporções, a gente tá falando que tá jogando fora de casa contra o Mirassol. A gente tá jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, que é uma grande equipe. E aí o São Paulo começa a ser pressionado. Rafael, ainda bem, estava num dia inspiradíssimo, fez várias grandes defesas. E aí garantiu o 0x0 com o São Paulo. No final do jogo, o Lianco aí está banado de novo. O Lianco faz uma jogada extremamente parecida com a do Caleri, vamos ser honestos, que é um braço ali atrasado, um braço que é de proteção, e ele leva um amarelo justo pelo amarelo, segundo o amarelo é expulso, mas dessa vez o VAR não chama, né? Para tirar o amarelo e dar o vermelho direto. Então é uma questão de entender qual que é a lógica do VAR, qual que é a lógica que está sendo construída. Eu realmente não entendo, não consigo compreender o porquê que o Caleri foi expulso, não consigo compreender o porquê que o Lianco não foi expulso ainda no primeiro tempo. Enfim, de novo é complicado. E aí tem torcedor que vai xingar o Zubeldia porque ele não pode ser expulso. Obviamente ele não pode ser expulso, mas eu não acho que dessa vez... Eu acho o amarelo que ele tomou de novo, um amarelo não inteligente. Ele sai da área, reclama e por aí vai. Porém, o segundo amarelo, ele tá falando com respeito ao árbitro, ele tá mostrando aonde tá sendo a jogada e o que aconteceu. E o árbitro vai lá, volta e dá um segundo amarelo pro Zubeldia. Então, assim, e o Cuca fez a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, 2 minutos depois. 2 minutos depois reclamando de um pênalti, que não tinha sido nada. E o árbitro não pune o Cuca, por exemplo, com um cartão amarelo. Então é muito complicado. Acho que o São Paulo ainda fez uma boa partida. Poderia ter saído ainda assim com os 3 pontos se o Ferreira faz aquele gol. Poderia ter saído com a derrota também se o Rafael não faz uma excelente partida. Então acho que pela soma a soma das coisas dentro de campo, né, tirando o juiz que tá ali, mas interferiu negativamente pro São Paulo, a soma disso tudo eu acho que dá num empate justo pelo que o São Paulo construiu.
justo, de novo, né, pelo que as duas equipes produziram dentro de campo. Mas a expulsão do Caleri é totalmente injusta, a gente tem que arcar com isso de novo. O Caleri tá fora contra o Cruzeiro, enfim. Pra mim é bizarro esse tipo de situação novamente contra o Atlético Mineiro. Esses times parece que toda vez é a mesma coisa, né? O Hulk, que reclama muito com a arbitragem, ele nunca leva amarelo. O Luciano, que sempre reclama com a arbitragem, assim como o Hulk, sempre toma amarelo. Enfim, é algumas coisas que não dá pra entender dentro de campo. É algumas tomadas de decisão, como o lance do Caleri ser pra expulsão direta e o lance do Lianco não ser pra expulsão direta, né? O lance que gerou o segundo cartão amarelo de fato pro Lianco, né? Eu digo. E então é muito difícil falar qualquer coisa a esse respeito, é muito difícil falar qualquer coisa a respeito do jogo. São Paulo, para mim, fez um primeiro e metade do segundo tempo muito competente, jogando fora de casa contra uma equipe qualificada. A gente teve mais posse de bola, jogou muito melhor e não saiu vitorioso, para mim, única e exclusivamente por conta. Não única e exclusivamente, né? Mas 80% aí na responsabilidade do juiz de ter expulsado o Caleri. E aí tem os gols perdidos, que a gente não pode ficar perdendo esses gols contra equipes grandes. A gente já não é uma equipe que cria demais, né? O Ferreirinha ter jogado hoje muito bem, acho que faz toda a diferença pra gente ter criado mais oportunidades. Muitas das coisas que a gente criou foi pelo lado do Ferreirinha. Enquanto ele tava em cima ali do Natanael, ele deitou e rolou. E acho que é isso. Acho que desse jogo não cabe mais análise. Outro empate no Brasileirão, ainda sem vitória. Também, em contrapartida, ainda sem derrota, né? A gente vai jogar contra o Cruzeiro no próximo final de semana dentro de casa. Espero que o São Paulo consiga sair com os 3 pontos. Mas o mais importante essa semana é o jogo da Libertadores contra o Alianza Lima, fazer 6 pontos e já começar a pleitear essa vaga nas oitavas de final é importantíssimo. Então o São Paulo agora é resetar. Honestamente, nesse momento ainda estou muito puto, com muita raiva do jogo da maneira que foi, porque o juiz foi extremamente injusto nas ações, mas é isso. Não tem muito o que ser feito. O juiz foi injusto, o São Paulo que arque com as consequências agora. Novamente, o Ramon Abad-Bel não fazendo uma boa arbitragem contra o São Paulo. E o Atlético Mineiro sendo favorecido novamente pela arbitragem contra o São Paulo. Então, é isso. Destaques do jogo aí, na minha concepção, Ferreirinha foi muito bem, tá? A zaga como um todo, o trio de zaga, muito bem também. Então, acho que mérito pro trio de zaga como um todo. E acho que de destaque é mais isso. Dá um pouco de dó até dos moleques da base. Quase nunca tem oportunidade o Alves e o Ferreira. Quando entram, em 2 minutos, o Calera é expulso e eles praticamente têm que só cumprir função tática, né? Porque a partir daquilo ali, São Paulo não jogou mais bola, só se recuou e segurou o empate. Então dá um pouco de dó, né? Dos moleques terem entrado e não terem tido muita oportunidade de jogar no 11 contra 11 em um momento em que o São Paulo estava até melhor no jogo, por conta dessa expulsão, na minha concepção, injusta do Caleri. Mas é isso. Hoje é difícil gostar desse conteúdo, é difícil até gravar um vídeo desse, mas se gostou de eu falando aqui, desabafando, não esquece de deixar seu joinha aí, se inscrever no canal, dar essa moral pra gente. Estamos começando aqui o canal, mas estamos começando com tudo. Quinta-feira é outra guerra, estaremos lá no Morumbi, teremos a cobertura diretamente de lá, e é isso. Vamos, São Paulo!